Olá, meus irmãos, vamos para mais um vídeo no nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, o Senhor Jesus falando, por meio do autor sagrado, diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Portanto, muita gente tem verdadeiramente sentido o coração fraco, que é o coração, o espírito, tem se desanimado e tem desistido de muitas bênçãos que já até mesmo tem certeza que Deus vai dar, mas a inquietude, a incerteza e o fracasso de fé e o fraco de espírito, ele não está com o seu espírito forte diante de Deus, ele acaba desistindo. Você sabe muito bem que o Senhor Jesus prometeu que derramaria o Espírito, enviaria o Espírito Santo sobre todos aqueles que nele crê, e mandou que ficasse em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Só que ficaram lá que aproximadamente 500 pessoas. Mas o Espírito Santo só veio com 10 dias. Ficaram o primeiro dia, o Espírito Santo não veio. O segundo dia, o Espírito Santo não veio. Terceiro, quarto, quinto. Aí foi embora. A maior parte, 380 foram embora. Só ficaram 120. Com 10 dias, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. 120 pessoas. Então, irmãos, não enfraqueça nessa luta que você está enfrentando. Não enfraqueça nessa batalha, nesse noivado. Está tendo problema nesse noivado, você não enfraqueça. Vá firme, não peque diante do Senhor, tenha o seu namoro santo, não fuja daquilo que Deus te colocou, não faça como Jonas, cumpra o ministério que Deus te deu, seja ele qual for. Faça aquilo que Deus manda, porque Deus fala que quem obedece ao nosso Deus não fica lá sem um galardão e jamais será confundido. Em Provérbios capítulo 1, versículo 33, fala, mas o que me der ouvido habitará seguramente no dia do temor do mal. Em Provérbios 13, versículo 13, também fala, aquele que despreza a palavra perecerá, mas o que teme ao Senhor será galardoado, ou seja, quem teme a Deus será recompensado. E quem desprezar a palavra, que a palavra é Jesus, vai perecer é ser destruído, vai sofrer. Então, não fuja daquilo que Deus te deu. Não fuja se você fez um voto com Deus, pague, não tarde em pagar, e Deus não se agrada de voto. Outra coisa, você como homem, toma muito cuidado como você agir com a sua esposa, porque se você estiver agindo com a sua esposa de qualquer maneira, Deus não vai ouvir a tua oração quando você estiver orando, porque lá na carta do apóstolo Pedro fala que Deus não ouve a oração do homem quando ele não age bem com a sua esposa. Agora com a esposa também. Você, esposa, serva de Deus, guarde a sua língua na hora de você estiver irada com seu esposo, para não falar uma besteira e causar um problema grande. Talvez até não destruir o casamento, mas fica aquela mágoa guardada no coração. Isso é um perigo muito grande, porque seu marido pode até perder a salvação por causa de você, se você machucá-lo de uma forma muito ferina, não dê lugar ao diabo. Porque às vezes você sente aquele ódio ruim, e você vai lá e fala, não, Deus fala, irai-vos, mas não pequeis. Irá todo mundo? Pode irar, porque todos nós somos imperfeitos. Que servo de Deus é imperfeito, mas é santo, porque anda em santidade. E quem não é servo, está na hora de tomar uma decisão, porque Deus está esperando de braços abertos, esperando todos. Deus não quer que nenhum se perca, nenhum, esse é o prazer de Deus. Então, irmãos, Deus é tão santo, tão bom, que Ele não tem prazer na morte de um homem mau, do ímpio. Ele tem alegria na morte dos seus santos, porque os santos, ele é promovido, ele não morre, sai daqui para morar juntamente com Cristo. O apóstolo Paulo fala que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Claro que ninguém vai pedir para morrer, só morre no dia que Deus determinar. Então, isso é muito importante para nós. Vamos recapitular, não fuja daquilo que Deus colocou na sua mão, na tua responsabilidade. Não deixe para ninguém fazer, é você que tem que fazer. Faça aquilo que Deus colocou na sua mão e você será bem galardoado. Porque se você desprezar o mandamento do Senhor Jesus, você vai perecer. Perecer quer dizer, vai sofrer, vai ser destruído. E se não se arrepender às pressas para Deus te restituir, você pode perder a vida e a salvação. E o mais importante é a salvação. Então, isto é uma recapitulação. Amém? Outra coisa, nunca devemos agir de uma maneira precipitada. Toma muito cuidado naquilo que você quer decidir. Antes de você decidir qualquer coisa, peça uma orientação a Deus em nome de Jesus.
ore a Deus, se possível, sentir no coração, faça um jejum, uma consagração, antes de você fazer, porque isso pode ser um perigo muito grande para você. E isso é um alerta de Deus, tá? para que você não venha cair no laço do diabo. Se você é um profissional que trabalha em uma certa área, onde precisa de vir e mexe uma pequena mentirinha para poder entrar uma renda maior, não entra nessa, que você vai perder tudo que Deus te deu na cruz do Calvário. Isso é um perigo muito grande. A Bíblia diz que é o servo de Deus que cometeu o erro, o pecado e não se arrepender, o nome será arriscado do livro da vida. Quando você passa por lado de Deus, seu nome é escrito no livro da vida. Mas tem uma coisa, se você pecar e não se arrepender, antes que morra, seu nome será rasgado. Será arriscado o seu nome do livro da vida eterna. Você observe bem que Judas Iscariotes, que traiu Jesus, junto com os outros 11 apóstolos, porque ele era um dos tais, e foi Jesus que o escolheu. Ele, quando foi ele mais os 11 apóstolos, todos eles foi com a missão para fazer o bem, onde eles foram em nome de Jesus, eles iam curar os enfermos, os demônios se submetiam a eles, expulsavam demônios, faziam muitos milagres e maravilhas no nome do Senhor Jesus. Agora me diga uma coisa, Judas também não fez? Judas fez também. Chegaram alegres, Senhor, todos de boca aberta. Olha, e no teu nome até os demônios nos submetem. Ele falou, não alegrai-vos por isto, e sim por o nome de vocês estar escrito no livro da vida. Você pode observar, isso é uma curiosidade bíblica, eu creio que alguém ainda não sabe dessa revelação aí, desse ponto, aliás. Observe bem, Jesus falou que aquele que servir a Deus até o fim, o nome será quando permanece no livro da vida. E aquele que não permanecer, o nome será arriscado. Então neste caso, o Judas estava com o nome dele escrito no livro da vida. Mas quando Judas fez aquilo lá, o nome dele foi arriscado. Mas por quê? Por que eu estou falando isso? Porque na hora que você encontrar aquela parte onde fala que Judas veio para a perdição, como Deus fala, que ele veio para aquilo que ele escolheu, e você chega lá na frente e fala que os servos de Deus têm o seu nome escrito no livro da vida, e vê também na missão dos apóstolos, quando eles voltaram alegre, inclusive Judas, que foi junto com seus companheiros e irmãos, eram todos discípulos de Jesus, os 12, vieram contentes, Senhor, os demônios se submeteram a nós no teu nome, curaram o enfermo, fizeram muitos milagres e operaram maravilhas nisto. Está lá em Lucas 10, do versículo 15 até o 18, 20, uma coisa assim. Você vê que, quando chegaram o cara, Senhor, em teu nome, até os demônios se submetem. Falou, vocês não se alegrem por tudo isso que aconteceu, por os demônios se submeterem a vocês, e sim, por o nome de vocês está escrito no livro da vida. Você vê isso aí lá em Lucas 10, do versículo 1 até o 20, mas só que depois você vai ver que aquela pessoa que faz aquilo que é contra Deus, o seu nome será arriscado do livro da vida. Então, neste caso, Judas tinha um nome escrito no livro da vida. Porque na hora que falaram, Senhor, os demônios se submeteram a nós no teu nome. Então, quando ele falou assim, ele não falou, então, os demônios se submeteram a vocês, 11, não o Judas, né? Porque o Judas aí veio para me trair, eu sei que ele veio me trair. Jesus não falou isso. Jesus falou assim, não se alegrem por vocês por tudo isso ter acontecido, dos demônios terem se submetido no nome de Jesus, se submeteram aos apóstolos. Mas estejam contentes, porque o nome de vocês estarem escrito no livro da vida. Então era dos 12. Ele não falou que era só os 11. Judas também estava no meio, com o seu nome escrito no livro da vida. Só que no fim o Judas escolheu. Por isso que a Bíblia diz que ele escolheu o seu próprio caminho. Na Bíblia diz que o Judas, ele foi quem escolheu. Se você ler, mesmo que não esteja aqui escrito o caminho, mas está escrito que o Judas que escolheu aquele ali. Ele escolheu ser o traidor. Tanto é que quando Judas pegou os 30 moedas de prata, que viu que Jesus foi crucificado, porque ele tinha o entregado, traído por 30 moedas de prata, o arrependimento foi tão profundo que ele correu lá, foi entregar o dele e tacou as moedas no chão. E aqueles que usaram de maldade, de subornou Judas para comprar Jesus, para comprar Judas por dinheiro para entregar Jesus, que temos nós contigo? Isso é contigo.
Porque eles tinham inveja, já tinham que queria Jesus nas mãos para matar. Claro que Jesus veio para isso e Judas veio para isso. Mas fica uma lição para nós nos dias atuais, né? E desde quando isso aconteceu, uma lição. No Velho Testamento já fala isso aí, já Jesus, o Espírito Santo já falou por meio de muitos profetas sobre a vinda do Messias e sobre o sofrimento do Messias. Isso também, com certeza, isso tem que acontecer, claro. Então, vamos voltar aqui ao assunto. Para você não ter dúvida quando você ler a Bíblia, que já tem pessoas com já vi pessoas com dúvidas sobre a Bíblia Sagrada. Não propriamente nessa parte, em outras partes, mas você pode se embananar quando você chegar aí. Ele falou, olha, o livro se alegre por o livro do nome de vocês estarem do livro da vida, escrito. Então, do Judas também estava. No fim, o Judas foi rasgado. Por quê? Foi riscado, aliás. Por quê? Porque Judas escolheu se afastar de Jesus. Jesus deu oportunidade para Judas se arrepender, Jesus deu toda a oportunidade. Ele não quis. Na hora que ele falou, aquele que mete comigo a mão no prato é esse que vai me trair. Logo, o Satanás entrou no coração de Judas e ele falou para Judas, Judas, o que tem de fazer, faz logo. Judas foi lá e saiu, e foi lá e entregou. Então, meus irmãos, é o seguinte, quando você e eu ler a Bíblia, vamos ter muito cuidado para saber interpretar, para depois não pensar que uma coisa é a outra. Não podemos espiritualizar a Bíblia 100% nem materializar. Vamos ver à luz da palavra de Deus, onde está falando literal, e como Jesus Cristo falou bem claro. Depois Jesus falou, primeira vez que ele ficou sabendo, quando a irmã Marta e Maria foi falar que ele tinha morrido, e Jesus falou que ia ressuscitar, ele falou, ele dorme. Quando chegou mais um pouquinho depois, ele falou, olha, ele falou abertamente, Lázaro está morto. Mas eu folgo, ou seja, eu sinto esse prazer de saber que Lázaro já morreu. Porque eu tenho, como em outras palavras, eu tenho certeza que em Lázaro, na ressurreição de Lázaro, Deus vai ser glorificado. E foi mais uma vez, e glória a Deus nas alturas, em nome de Jesus eternamente. Amém? Então, quando Jesus tem a palavra que Jesus deixava claro, mas tem passagem, tem assuntos que Jesus deixa escrito e nos deu seu Santo Espírito para nós entender e ler. Porque se Jesus deixasse tudo explicado em um bonzinho, ficaria difícil. Não, ele fez bem claro. É como as parábolas, ele falou, olha, aos filhos serão explicados, mas aos de fora será falado por parábola. Então, Jesus Cristo sabia e saberá muito bem o que fazer. Amém? Então, Judas, ele perdeu a salvação, mas o nome dele estava escrito no livro da vida. Depois foi riscado, porque ele procurou o seu próprio caminho. Porque na hora que o arrependimento foi tão doloroso, que ele foi lá, tacou as moedas de prata e recolheu. E a dor foi tão grande que ele não aguentou e morreu. Por quê? Porque já estava na mão do diabo. Ele perdeu todo o controle, ele se arrependeu, mas não teve força. Não tinha como mais pedir perdão ao mestre. Não tinha como chegar lá e pedir perdão a Jesus e os seus malfeitores, ir lá e soltar Jesus e matar. Não tinha como, porque ele já tinha decretado. Aí foi quando ele foi lá e se matou. Foi muito doloroso. A Bíblia não fala que Judas riu de alegre, oh, muito bem, ganhei minhas 30 moedas de prata, ainda entreguei o mestre ainda, agora eu estou bem. Porque ninguém sabe quanto valia naquela época. Talvez poderia ser, tanto é que foi comprado um terreno, foi chamado campo de sangue. Para enterrar os pobres foi chamado de campo de sangue, porque ali era dinheiro de sangue. Então isso é muito importante nós entender muitas partes, que a Bíblia fala aqui de um lado, e na frente vai falar algo diferente, com o mesmo sentido, com a mesma essência, mas com outras palavras, senão você e eu vamos ficar perdidos, todo embananado. Amém? Isso é um perigo muito grande. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Espero que vocês tenham entendido essa passagem. E o primeiro que foi começado, nunca abra sua boca para falar precipitadamente. Pensa primeiro, ora a Deus. Se você vê que vai explodir, ora a Deus, porque tem hora que o inimigo ele sufoca a pessoa de uma tal forma que se você não tiver fortalecido pelo Espírito de Deus, você peca. Você peca com toda certeza. Pode ter certeza que você peca. Vou te dar um exemplo. Um homem casado, se ele sai de casa, vai fazer uma viagem de 30 dias, a trabalho, ele vai almoçar todos os dias no restaurante, naquela empresa, ou todo dia a empresa ele tem seu vale para almoçar naquele restaurante distante de casa, durante 30 dias, ali durante aqueles 30 dias, aquele servo de Deus ele vai ser tentado. Sua esposa está em casa e ele vai ser tentado. Ele vai encontrar uma mulher que chama a atenção dele no restaurante, vai encontrar onde ele estiver. Às vezes, durante o ano, pode ter o diabo soprar no vídeo dele e sair por aí fora, fazer uma besteira. Se ele não tiver em espírito, com certeza ele vai pecar. E a mulher pela mesma forma. Já aconteceu de homem estar trabalhando à noite
e a mulher ficar em casa, e aí deu a desgraça que deu. Lá eu conheci, numa certa cidade aqui do Brasil, uma pessoa contou para mim que, inclusive o nome dele é Manuel. Eu posso falar Manuel, mas não posso falar o nome do lugar. Contou para mim que esse Manuel arrumou uma moça, estava vindo. Aí o que aconteceu? Ele foi trabalhar à noite numa padaria. A padaria, o nome do padeiro, ou da padaria, ele era João. Chamava-se João da Padaria. E o que acontece? Ele arrumou para trabalhar à noite. Enfim, a mulher ficou em casa. Não deu outra. A mulher acabou fazendo uma besteira com ele porque ele estava trabalhando, ele estava ausente. Isso é um perigo muito grande. Por quê? Porque essa pessoa não tem Deus no coração. E aqueles que são crentes, servos de Deus, se não vigiar, eles são mais atacados ainda. Se não vigiar, a bomba é pior. Porque o diabo oferece o prato mais bem feito para quem é servo de Deus. Você não oferece a melhor isca que tem para pegar um peixe grande? Você sabe que com a carpa só cai numa isca X. Você leva comprar a melhor isca que tem. Um surubim, sei lá, um peixe grande, muito cobiçado, um prato muito, de prato chique, né, que fala. Você sabe muito bem qual é a isca dele. Então, aí você vai lá e prepara. Da mesma forma é o diabo. Sabe, você tem compromisso com Deus e ele usa da melhor forma que ele pode, da melhor forma possível para poder jogar a pessoa no inferno. Isso é um perigo muito grande. Amém? Toma cuidado e Deus será contigo em nome de Jesus. Vamos orar? Você põe a sua mão com a minha no nome de Jesus e a bênção de Deus que Ele colocou na minha mão. Quando eu pedi para Ele em nome de Jesus, o seu Santo Espírito colocou esta bênção na minha mão, já me abençoou muito, já tem abençoado mais pessoas. Eu creio que vai te abençoar também em nome de Jesus. Amém? Basta você ter fé. Se está com um problema de tuberculose ou câncer, ou um problema no pâncreas, algo interno, envolvendo também até mesmo o teu pulmão e o fígado, Deus vai te abençoar. É uma hepatite, seja que for ABC, Deus vai te libertar. Cabe tão somente você crer. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, venho aqui mais uma vez e eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Pai, na certeza de que o Senhor me ouviu, eu te agradeço e eu te peço, meu Deus, visita com o teu anjo, meu Pai, da cura e da libertação e da proteção agora. Porque os teus anjos são ministros e ministradores de bênçãos para os teus servos do Senhor. Pai, vem agora visitando todos que estão orando comigo. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus.